galera, como estão? Trazer a live aqui do A Caminho da Luz. Vamos lá. Primeira prece, vamos todos ficar em posição de prece. Senhor Jesus, peço, Senhor, que abençoe esse momento da live. Peço, meu Senhor, que abençoe cada um que está assistindo e me abençoe também para que eu faça o melhor uso das palavras na hora da leitura, na hora da interpretação. Agradeço, Senhor, pelo texto que disponibilizastes para nós. Senhor, peço que envie seus emissários de luz para a casa de cada um que está assistindo essa live e para minha também, para fluidificar a água de quem tem água para fluidificar, inclusive a minha. Peço também, Senhor, as bênçãos e que assim seja. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Hoje a gente vai ler a edificação do Evangelho. Daí a gente vai entrar no capítulo 9, as grandes religiões do passado, as primeiras organizações religiosas, o texto, e ainda as raças adâmicas, terceiro texto. Vamos lá então, galera. Vamos começar com o primeiro texto. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consubstanciada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, aclarando o caminho de todos os corações. Mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa. Estamos falando da China, tá, gente? Até esqueci de falar, mas a gente tá falando da China aqui. A gente tá no capítulo, terminando o capítulo da China. Voltando. Onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades e um novo dia rairá para a grande nação que se tornou símbolo de paciência e de perseverança para outros povos. Esperamos a providência daqueles que guardam em suas mãos augustas a misericórdia e a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos e aflitos, os humildes e as suas palavras mansas e carinhosas, que fazem lembrar da China milenária, que amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas, da ambição e da injustiça e da iniquidade. Então, galera, aqui está falando sobre a edificação que o Evangelho vai fazer na China, tá? A China ainda não é um país evangelizado por Jesus Cristo, né? Tem muita proteção de Jesus Cristo, óbvio, mas não é um país evangelizado, não é um país que se evangelizou pelo seu próprio livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio deles não permite que eles se evangelizem como um todo. E aqui fala que um dia ainda vai chegar o evangelho lá na China, tá? De um modo geral. O sopro fala até, é bem bonito. O sopro da vida romperá as sombras milenárias que cairão sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto. O Nirvana a gente já comentou nas lives passadas. Se tem alguém aí que não sabe o que é o Nirvana, volta uma live que você vai saber, tá? Fala também aqui que a China foi um país, né, que quando foi na China milenária, eles eram um exemplo de paciência e perseverança, mas atualmente eles estão passando por muitas tribulações, né, por causa da ambição, da injustiça, da iniquidade. Por causa disso, eles estão sofrendo várias coisas, gente. É verdade. Mas é isso. O texto foi esse. A interpretação foi essa. Querem falar alguma coisa sobre esse texto? Gostei bastante desse texto aqui. Se quiserem falar algo, podem falar aí no chat. Você que está no YouTube também, fale algo sobre o texto nos comentários. Você pode curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E o que mais você pode fazer? Ativar o sininho das notificações do canal dos estudos também, para você receber todas as notificações dos vídeos que a gente posta, né? Então, gente, vamos pro segundo texto. A gente vai entrar no capítulo 9 agora do A Caminho da Luz. E o capítulo 9 é as grandes religiões do passado, tá? Vamos lá, então. As primeiras organizações religiosas.
As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente seus mensageiros missionários. Dada a ausência da escrita naquela época, longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração em geração através do mecanismo da palavra. Todavia, com a cooperação de seus degredados do sistema de capela, rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falavam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus. E os antecederam mais ou menos dois milênios nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de que todos os seus esforços e realizações do plano terráqueo. Então, galera, aqui tá falando das primeiras organizações religiosas do mundo, né? Que surgiram no Oriente, nos povos primitivos do Oriente. Jesus ensinava para eles muitas coisas, passavam muitas coisas através da religião, que sim, Jesus mandou religiões que não foram nenhuma religião cristã, né? Que não foram as religiões cristãs. Jesus mandou, sim, para preparar, como eu já falei, falo sempre nas lives, para preparar aí o terreno para vir chegar o cristianismo. Mas nessa época ainda não existia escrita em si. Daí, através dos sumérios e os sumérios, né? Será que é sumérios? Sumérios. Através dos sumérios e dos egípcios veio a escrita, né? Que foram os povos de Capela. Os povos de Capela são esses que eram os egípcios e os sumérios, né? E também outros povos do Oriente Antigo. Tá bom? E daí, a partir disso, veio a escrita, que deu um impulso gigantesco na religião no mundo, tá? Porque as pessoas passavam a religião de boca em boca, sabe? E de geração em geração pela fala. E a partir da escrita que os povos exilados trouxeram, veio muita evolução na religião, sabe? Porque a religião já poderia ser escrita. Vamos pro próximo, então. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritores que se exilaram na Terra, antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos de Irã e Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer das palavras salvadoras do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas às paisagens mírificas do plano, que foram obrigados a abandonar. Viviam no carne de suas recordações mais queridas. A extorsão confortadora do Cristo nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais fortes hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que a civilização antiga possuía mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como a íntima sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações e todos os degredos com os mais santos entusiasmos do coração. Falaram dele a sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama do século sem fim, e apresentando com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos ministérios religiosos. Aqui fala das raças adâmicas, né, gente? Aqui é um pouquinho antes de Jesus vir à Terra, conta um pouquinho antes, que obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual,
as raças adâmicas nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias, as divinas promessas, né? Outra coisa que eles nunca esqueceram foram os espaços, as paisagens do plano onde eles abandonaram, né? Que foram o planeta de Capela, o sistema de Capela, que eles abandonaram e tiveram que vir pra Terra, sabe? E isso ficou no inconsciente dos povos, né? Adâmicos. Por que adâmicos, gente? Eu vou explicar pra vocês. Adâmicos vem de Adão, que é de Adão e Eva. Adão e Eva foram uma alegoria, né, feita no Velho Testamento para retratar os exilados de Capela. Os exilados de Capela, porque é exatamente igual, né, a história de Adão e Eva, porque eles fizeram algumas coisas erradas no planeta onde eles estavam, assim como Adão e Eva fizeram coisas erradas no Jardim do Éden, uma coisa errada, aliás, e tiveram que ser exilados de lá para um mundo onde sofreriam provas e expiações. Mesma coisa que Adão e Eva, né? Por isso que são povos adâmicos, que vêm de Adão, tá bom? Agora vocês já estão sabendo. Aqui fala também, vamos ver. Antes de Jesus Cristo encarnar, gente, os espíritos superiores, eles vibravam muito, muito amor, muita... Aqui até fala assim, que eles... As extorsões confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão, nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Jesus, o próprio Jesus, Senhor Jesus, emanava coisas muito boas, mesmo sabendo que ele ia sofrer muito na Terra. Ele já sabia antes de encarnar que ele ia ser morto, gente. Ele já sabia, sabe? E é por isso que as civilizações antigas possuíam mais fé, porque estavam num momento onde Jesus estava emanando tantas coisas boas, não que ele já não emane, mas é assim, até difícil de explicar com palavras humanas, em português, o quanto Jesus emana coisas boas, e o quanto ele emanava coisas boas nessa época, porque, gente, é uma coisa surreal, uma coisa fora do meu entendimento e do entendimento de qualquer um que tá encarnado. Gente, amei esse estudo, simplesmente amei. E aí, galera, querem falar alguma coisa? Querem comentar algo sobre o estudo? Hoje estudamos, vamos recapitular, a edificação do Evangelho, que fala sobre que a China tá passando por momentos muito turbulentos hoje em dia, mas que um dia vai vir o Evangelho como um todo na China, né? O Evangelho pegando o todo, porque claro que existem pessoas evangelizadas na China, mas não é o todo. Agora, o segundo, que a gente entra no capítulo 9, as grandes religiões do passado, fala das primeiras organizações religiosas. A gente aprendeu que as primeiras organizações religiosas surgiram no Oriente, né, nos povos primitivos do Oriente. E Jesus sempre guiava eles, né, os mensageiros de luz também sempre guiavam eles para o melhor. E outra coisa interessante é que a ausência da escrita dificultava muito a dissipação das religiões, e daí quando a escrita veio, ajudou muitas religiões a se espalharem, né? Muito legal isso também. E aqui no último, as raças adâmicas, a gente aprendeu que um pouquinho antes de Jesus encarnar, né? Como que os povos adâmicos se sentiam sabendo que eles tinham largado um tesouro para trás para viver um mundo de provas e expiações, né? E também fala que fala da população terrestre, né, nessa época, dos que não eram adâmicos, né, no caso, que não eram exilados de Capela, que eles tinham mais fé. Por causa do quê? Por causa das emanações boas de Jesus, que eu nem vou entrar nesse mérito, senão eu fico louca, gente, porque é muita coisa pra minha cabeça, sabe? E aí, galera, o que acharam? Tem umas perguntas aí. O Deus do Espiritismo não é o mesmo do Antigo Testamento? Falando assim, da concepção de Deus, não é o mesmo. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus punitivo, né? Era aquele Deus punitivo. E o Deus do Novo Testamento não é aquele Deus punitivo.
Por que não existe registro da adolescência de Jesus? Gente, eu também não sei. A gente pode trazer esse tema aqui em live, tá? Ou em vídeo, eu posso trazer esse tema. Vou até anotar esse tema. Mas tem aquele registro que Jesus foi no templo, né? Com acho que 12 anos, 12, 14, não sei. Orar com os monges. Já que ele era tão evoluído que pessoas assim da idade dele nem faziam isso, e ele foi lá e estava orando com os monges, ensinando os monges, né? Jesus sabia que ia morrer? Sim, sabia, desde o começo. Por que Jesus veio aqui para sofrer? Porque Jesus, primeiro, a gente tem que entender, Jesus não estava em fase de prova e expiação, nem de prova, nem de expiação, muito menos de prova, tá? Jesus veio para a Terra simplesmente para fazer um propósito maior, de interferir em nós humanos, né? Interferir na nossa história para melhorar a gente no íntimo, né? Não foi nada de provação para ele, não foi nada para ele, sabe? Foi tudo sobre nós. Nada sobre ele, tudo sobre nós. Ele veio aqui para cumprir propósito que ele mesmo sugeriu, tá? Pergunta tosca. Nenhuma pergunta é tosca, todas são relevantes. Jesus é governador da terra desde a origem da vida aqui? Deus não, Jesus, tô até louca. Jesus é governador da terra há 4,2, acho que é 4,2 bilhões de anos. Então, antes de existir vida aqui, Jesus já era governador da terra. Gente, eu acho que eu falei errado os anos que Jesus é governador da terra. Mas se alguém sabe aí, me fala. Porque me falaram na outra live que eu tinha falado errado de novo. Mas é mais ou menos por aí. É bilhões de anos. Por bilhões de anos que ele é governador da terra. Antes de ter vida na terra, ele já era governador. Obrigada, eu conheço essa parte dos 12 anos. Depois disso, um buraco no tempo vem a aparecer aos 30 anos. Acho que falta história. Acho que foi retirado. É apenas minha opinião. Eu também acho, viu? Agora que você falou, eu pensei nisso e realmente eu acho que falta história aí, ó. Falta coisa aí. Então, o Antigo Testamento pro Espiritismo é mais mitológico? Sim, é mais mitológico. Na verdade, não mitológico, mas alegórico. O Antigo Testamento pro Espiritismo é bem alegórico, sabe? E tem algumas coisas que são reais, sim. Por exemplo, quando Moisés foi pegar... Eu só tava conferindo na minha casa mental se era isso mesmo. Mas quando Moisés foi pegar lá no monte os 10 mandamentos... Gratidão, gente. Vamos fazer nossa prece de encerramento agora. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa live de estudos maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por todos que tiveram a sua presença aqui na live. Abençoe cada um que esteve na live comigo. E me abençoe também, Senhor. Peço as bênçãos e que assim seja. Assim é, graças a Deus. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Um beijo, gente, e até a próxima.